Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o método de Gauss-Seidel. O método de Gauss-Seidel ele é bastante similar ao método de Gauss-Jacob. A ideia em Gauss-Jacob é que eu gerasse, e aqui também se mantém, é que eu vou gerar uma sequência a partir de um x no passo zero, uma estimativa inicial, uma sequência de vetores x no passo 1, 2, 3, 4 até k, onde esse último passo, idealmente o vetor obtido de solução x vai ser próximo da solução do problema em questão. Todavia, ao se calcular aqui o x no passo k mais 1, eu vou usar os valores de x do passo atual para calcular valores intermediários. Como é que é isso? Vamos voltar lá no método de Gauss-Jacob para entender. Bom, eu calculava o x1 do passo k mais 1 utilizando os valores de x2, x3, xn no passo k, ok? Então, eu usava os valores de x no passo anterior k para calcular o x1 no passo k mais 1. Depois, eu calculava o x2 no passo k mais 1, utilizando o x1, x2, xn, também no passo k, ok? E ia fazendo assim até o xn. O xn no passo k mais 1 era obtido através do x1, x2, x3, xn-1, todos eles no passo k. Bom, em Gauss-Seidel, a ideia é, no x1 não mudar nada, aqui fica igual, no x1. Ou seja, eu vou calcular o x1 no passo k mais 1, utilizando o x2, x3, xn-1, xn, todos eles no passo k. Porém, agora vem a novidade. No x2 do passo k mais 1, eu já vou usar esse x1 que eu calculei aqui em cima. Ou seja, eu vou usar o x1 no passo k mais 1, ok? E depois vou utilizar o x3, xn do passo k. O mesmo vem para o x3. O x3 no passo k mais 1, eu vou utilizar esse x1 calculado aqui em cima, esse x2 calculado aqui em cima e os demais do passo k. Ok? Então, eu vou calculando x1, x2, x3, x4, etc. E na medida que eu vou calculando, eu já vou utilizando esses valores no passo k atual para calcular as demais variáveis. Ou seja, o método de Gauss-Seidel imprime aqui uma certa velocidade maior de convergência em relação ao método de Gauss-Jacob. Ok? É bem parecido, porém ele tende a convergir, tende a demandar um volume menor de iterações. Vamos resolver um problema prático para entender como é que funciona. Bom, imagine o seguinte, eu quero resolver esse sistema de equações lineares, tenho como estimativa inicial esse x0, onde todo mundo é zerado, e tenho como tolerância meu epsilon 0,05. Bom, eu vou fazer aqui o isolamento da variável x1, então x1 vai ser igual a 5 menos x2 menos x3, tudo isso dividido por 5. Depois, o x2 vai ser igual a 6 menos 3x1 menos x3, tudo isso dividido por 4. E depois vou isolar o x3 como sendo 0 menos 3x1 menos 3x2, tudo isso dividido por 6. Então, até aqui, a gente não muda absolutamente nada. A grande questão vai ser nos x2, x3, x1, x3, x1 e x2, em qual passo que eu vou utilizar. Portanto, o x1 no passo k mais 1 vai utilizar o x2 e o x3 do passo k. Agora, o x2 do passo k mais 1 já vai utilizar o x1 do passo k mais 1 e o x3 do passo k. E depois, o x3 do passo k mais 1 vai utilizar o x1 do passo k mais 1, esse aqui eu calculei aqui em cima, e o x2 do passo k mais 1 que eu calculei aqui. Então, as minhas equações vão ficar dessa forma, e aqui eu já posso aplicar o valor de x0 que me foi dado. O valor de x0 dado foi 0,00. Então, já vou substituir. O x1 no passo k mais 1
vai ser igual a 1 menos 0,2 x2 do passo 0, ou seja, 0, menos 0,2 de x3 no passo 0. x3 no passo 0 também é 0. Fazendo essas contas, eu vou achar que x1 no passo 1 vai ser igual a 1. E agora eu vou calcular o x2. x2 no passo 1 vai ser igual a 1,5 menos 0,75 de x1, agora já no passo 1, menos 0,25 de x3 no passo 0. x1 no passo 1 é igual a 1, acabei de calcular aqui, ó. Então eu coloco 1 aqui. E x3 no passo 0 é o 0, então eu pego esse 0 e coloco aqui. E já calculo então o meu x2 no passo 1. E o x3? O x3 vai ser igual a 0 menos 0,5 x1 no passo 1, ou seja, esse que eu acabei de calcular aqui em cima, menos 0,5 vezes x2 no passo 1, que é esse que eu acabei de calcular aqui em cima. Então eu vou pegar esse 1 e colocar aqui, esse 0,75 colocar aqui, e tem meu x3 no passo 1 como sendo menos 0,875. Então, aqui fica então meu vetor, meu x no passo 1, ok? Para verificar se o método, eu devo parar de executar o método, meu critério de parada, eu utilizo a mesma forma que eu usei lá no método de Gauss-Jacob, né? Eu vou calcular as distâncias. A distância consiste em, se eu tenho x0 e x1, eu faço 1 menos 0, 0,75 menos 0, menos 0,875 menos 0, né? Tudo isso em módulo, e vejo aqui o maior deles é 1, eu venho aqui e divido pelo maior elemento aqui em módulo, o maior em módulo também é 1, 1 por 1 é igual a 1. Como o meu epsilon dado, pedido, né, é 0,05, eu devo continuar. Continuo então, vou calcular o x2, o x no passo 2. Para calcular o x no passo 2, eu vou utilizar o x2 do passo 1 e o x3 do passo 1. Depois do x2 do passo 2, eu já vou utilizar o x1 do passo 2, que é esse que foi aqui, calculado aqui em cima, 1,025. E o x3 do passo 1, que é esse que está aqui. Depois eu vou calcular o x3 do passo 2, usando o x1 do passo 2, que é esse que está aqui, que eu acabei de calcular, e o x2 do passo 2, que é esse que está aqui, que eu acabei de calcular. Fazendo as continhas, eu vou chegar a esse x3. Portanto, o meu novo vetor x no passo 2 vai ser composto por esses valores que estão aqui. Faço novamente a distância, o cálculo da distância, né? Isso menos isso, isso menos isso, isso menos isso, tudo isso em módulo, né? Melhor ao contrário, né? Esse menos esse menos esse menos esse, tudo em módulo. Pego o maior deles em módulo, né? O maior deles é 0,2, dividido pelo maior valor que está aqui também em módulo, é 1,025. Minha distância relativa é a que está aqui, preciso de fazer mais uma conta. Fazendo no x, o x do passo 3, eu vou achar esse novo vetor, né? E fazendo o cálculo de distância relativa, eu vejo que alcancei meu critério de parada. Ok? Portanto, então, a minha resposta vai ser essa que está aqui, x1, x2 e x3. Tá certo? Sobre o critério de convergência no método de Gauss-Seidel, nós podemos utilizar dois critérios de convergência. Nós podemos usar o critério das linhas, que funcionava lá em Gauss-Jacob, e agora também um novo critério, o critério de Sassenfeld. Bom, o critério de Sassenfeld consiste no cálculo de valores beta, beta 1, beta 2, etc., né? Onde o beta 1 ele é calculado dessa maneira, o beta i, né, o i maior que 1, ele é calculado dessa maneira, né, para qualquer um valor variando de 2 até n, né, onde n é a ordem do sistema. E aí eu vou verificar, né, o critério de Sassenfeld consiste em verificar esses valores de beta, vou pegar o maior deles e comparar com 1. Se o maior valor de beta for menor que 1, o método de Sassenfeld vai convergir, né? E outra coisa, quanto menor for o valor dessa variável m, mais rápido vai ser a convergência do método. Bom, como é que calcula então, ou como é que se faz para avaliar um sistema através do critério de Sassenfeld? Primeira coisa é calcular o beta 1. O beta 1, baseado nessa fórmula,
ele deve ser calculado da seguinte maneira. Eu vou tirar o primeiro elemento aqui da diagonal principal e vou somar os demais A12, A13, A14 em módulo. Então eu pego A12 em módulo mais A13 em módulo mais A14 em módulo. Somo isso aqui e divido por A11 em módulo. Esse vai ser o meu beta 1. Para calcular o beta 2, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o elemento da diagonal principal. Vou pegar o primeiro elemento aqui, A21, em módulo e multiplicar pelo beta 1. Aquele beta 1 que eu acabei de calcular. Então vai ser A12 vezes beta 1 mais A23 mais A24. Tudo isso aqui em módulo. E divido por A22 também em módulo. Esse é meu beta 2. Meu beta 3, como é que vai ser? Retiro o A33. Vou pegar o A32 em módulo. Vou somar com A32 vezes o beta 2. A32 em módulo. E vou pegar o A31 em módulo vezes o beta 1. O beta 1 aqui, o beta 2 aqui. E vou dividir tudo isso pelo A33 também em módulo. Esse vai ser o beta 3. O beta 4, tiro o A44 e vou pegar A41 vezes o beta 1, essa multiplicação aqui em módulo, mais A42 vezes o beta 2 também em módulo, mais o A43 vezes o beta 3 em módulo, beta 1, beta 2, beta 3, tudo em módulo, tudo isso dividido pelo A44 em módulo. Então, calculo beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Vou pegar o maior deles e verificar se ele é menor que 1. Certo? Então, num problema prático aqui, vamos mostrar que a solução do sistema a seguir vai convergir pelo método de Gauss-Seidel. Esse sistema é um sistema 4x4. Bom, vou pegar então aqui a minha matriz A, minha matriz de coeficientes A, e vou calcular o beta 1. O beta 1 vai ser, eu tiro o primeiro elemento da diagonal principal e pego 1 mais isso aqui em módulo, mais isso aqui. Tudo isso dividido por 2 vai ser igual a 0,7. Depois, eu tiro esse elemento da diagonal principal e faço esse elemento aqui vezes o beta 1, ok? Mais esse aqui em módulo, mais esse aqui em módulo. Tudo isso dividido por esse número, ok? Vou achar meu beta 2. Beta 3. Beta 3, não pega o terceiro elemento, o elemento da diagonal principal. Então, vai ser isso aqui em módulo vezes o beta 1. Isso aqui em módulo vezes o beta 2. Mais esse número aqui. Tudo isso dividido por 1. Vai ser igual a isso aqui. Beta 4. Retiro esse elemento da diagonal principal e faço esse aqui vezes o beta 1. Esse aqui vezes o beta 2, esse aqui vezes o beta 3, ok? Dividido por 4. Então, achei beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Pego o maior deles em módulo. O maior deles é o 0,7. 0,7 é menor que 1. Ótimo. O método de Gauss-Seidel vai convergir para esse sistema, ok? Bom, o exemplo anterior também satisfaz o critério das linhas. Quem se lembra do critério das linhas? É pegar esse elemento aqui e comparar com a soma desse com esse em módulo mais esse. Então, 1 mais 0,2. 0,2 é menor que 2? Sim. 3 é maior que a soma disso com isso aqui em módulo, com isso aqui em módulo? Sim. 1 é maior que a soma desses elementos aqui em módulo? Sim. Esse aqui é maior que a soma desses elementos em módulo? Sim. Então, esse sistema que nós apresentamos atende tanto o critério de Sassenfeld quanto o critério das linhas. Ok? Então, tanto o critério de Sassenfeld quanto o critério das linhas, eles são condições suficientes, porém não necessárias para a convergência do método. Ou seja, um dado sistema pode não satisfazer os critérios de Sassenfeld, critério da linha, mas ainda assim convergir. Ok? Algumas considerações finais sobre o método de Gauss-Seidel. Se eu tiver um sistema como esse, o critério das linhas ele não é satisfeito. Porém, o critério de Sassenfeld é satisfeito. Se o critério de Sassenfeld é satisfeito, a convergência é garantida. Agora, considerações finais sobre os métodos diretos e os métodos iterativos.
Os métodos diretos, eles possuem processos finitos, ou seja, teoricamente, eles vão obter a solução de qualquer sistema linear desde que o determinante de A seja diferente de zero, ou seja, eu vou ter uma solução, né? Evidentemente. Eles podem sofrer com problemas de arredondamento, né? E uma possível solução consiste na aplicação de técnicas de pivoteamento. Lembrando que nem sempre, né, as trocas de linhas podem se dar de maneira tão complicada que fica inviável aplicar as técnicas de pivoteamento. Os métodos iterativos, por outro lado, convergem para a solução do sistema linear somente sob certas condições, não é sempre que eles vão convergir. Eles sofrem menos com problemas de arredondamento, porém a convergência deles independe do valor inicial do x0, ok? Bom, eu vou deixar aqui um exercício, né? Calcule as 3 primeiras iterações utilizando o método de Gauss-Seidel no sistema linear aqui abaixo. Eu peço a vocês que utilizem como estimativa inicial esse x0, né? 1, 2, 3, e para aqueles que já fizeram, a resposta está dada aqui, x1, x2 e x3. No próximo vídeo nós vamos começar um novo módulo, o módulo de interpolação. Um abraço e até lá!